Janelas lineares na cozinha? Uma pergunta. Quem daí projeta janelas lineares na cozinha? Essa é boa. Vamos lá. Janelas lineares, né? Bom, a cozinha é um dos espaços aí, vamos ver se vocês concordam comigo, podem escrever no chat, né? É um dos espaços, quando a gente vai projetar uma casa, às vezes, no meu entender, mais complexo em termos funcionais, né? Onde está o fogão, a pia, a geladeira, né, a mesa, equacionar bem esses equipamentos para que seja uma cozinha funcional. Uma outra questão é que é um espaço onde a ergonomia se faz muito presente, né, a preocupação com ela, as alturas de armários e tudo mais. E muitas vezes sobra um pequeno espaço só para a janela. Adoro, Silvia. Então, geralmente sobra ali um pequeno espaço e a gente coloca uma janela linear, né? E aqui a gente tem algumas imagens mais para refletir, não é que ela é vilã, a gente está só relativizando aqui com vocês o cuidado que a gente precisa ter. Então, na primeira imagem, ela ficou bem pequenininha, né? Um caixilho bem grande até. Na segunda, ela está mais centralizada. Na terceira, ela está usando todo o vão entre os armários. Mas na terceira, se a gente for olhar, além desses exemplos que elas estão menores, né, no meio e na esquerda, na terceira, os armários e a bancada são em tom preto, né? Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês? A primeira reflexão é cuidar com essas alturas. É claro que tem que saber qual é a orientação para ver a questão de ganho de calor solar e tudo mais, né? Mas se a gente trabalha toda essa superfície, a gente fala um elemento de condução, né? Tem a janela e quando a luz passa a janela, os elementos logo ali, no caso dessa cozinha preta, né, nessas bordas, nas laterais, elas conduzem mais ou menos a luz. Se a gente trabalhar com preto, elas vão conduzir menos. É interessante já falar esse ponto em termos, a gente está falando de reflexão da luz. Então, o branco reflete mais, o preto menos, né? Aquilo que vocês já sabem. A gente já tem a questão da nanotecnologia sendo aplicada a tintas, né? Enfim, a materiais, onde a gente tem, por exemplo, tintas mais escuras absorvendo menos calor, porque geralmente é o oposto, né? Uma tinta preta, por exemplo, vai absorver bastante calor, né? Então, a gente já tem tecnologia para isso, onde a gente pode usar tintas mais escuras, cores mais escuras, né? Ainda não tão acessível, quase nada, né? Mas para a luz não existe isso. Ninguém criou, não sei se será possível um dia, mas o preto vai, assim, a gente vai ver depois uns números, né? Ele vai refletir menos. Então, aí que vem o bom senso, né? A sua janela está ali, não, mas o cliente quer uma cozinha preta. Mas trabalha, mescla, de repente uma bancada um pouco, né, o mais clara possível, melhor, né? Que é onde a luz incide. Então, tudo isso tem. Às vezes é só uma questão da intuição, a atenção para o elemento luz, né? Quando a gente começa a entender a luz como um sistema que capta, distribui, chega até nós, esses pequenos elementos, né, ficam mais fáceis de projetar. No slide seguinte, a gente tem um outro exemplo dessa questão. Só cuidar para, às vezes, claro, depende do caso, mas não serem tão pequenas as aberturas ali na bancada, cuidar com a cor. E a outra questão, às vezes ficam tão pequenas, mas se a gente tem outras aberturas de modo a uniformizar, né, melhor os níveis de luminância aqui do espaço, a distribuição da luz, isso tudo equilibra, né? É importante colocar isso. E aí é uma outra ideia, né? Às vezes a gente tem aquele pedacinho pequenininho que sobrou então entre os armários, coloca abertura, mas a gente ainda tem a chance de repente reduzir aquele armário, porque, né, em geral a gente não usa o armário até lá em cima, tem que subir numa cadeira para pegar um mantimento, né? Por que não colocar uma abertura? Essa é uma estratégia quando a gente tem, por exemplo, um projeto em andamento, né, não tem muita possibilidade de mudança, tem consultoria, às vezes a gente propõe, mas lembrando que essa janela lá em cima, ela vai jogar a luz mais para longe. E o armário a gente também tem que cuidar também, que a gente daí costuma simular esse armário, então cuidar com o acabamento da parte superior, melhor em branco ou com algum material bem reflexivo, e o teto também precisa ser branco, né? Cuidado assim com as tendências. As tendências existem, é isso aí, a arquitetura também é arte, né? Mas, por exemplo, a gente vê muito concreto nos forros, né? Ou uma imitação, né?
uma textura que imita o concreto. Não pode, não quer dizer que não pode, mas assim, nesse caso, por exemplo, tanto da direita quanto da esquerda, o teto branco ele é fundamental, né, para espalhar a luz. Então, sempre tomar os devidos cuidados, porque aqui a gente ou aumenta o pé direito, né, porque assim, se o forro não reflete tanto, a gente tem que aumentar a fonte, né. Então, são esses jogos que a gente vai fazendo, né, quando faz uma análise. Eu acho que a próxima imagem ilustra bem o que eu estou falando, até com o próximo slide, né. Uns outros exemplos de cozinhas bem diferentes até para a gente, então também trazendo a questão de janelas altas, com formatos completamente diferentes, se formos olhar nos cortes, né, inclinado, mais ortogonal e depois uma curva, até em 2 deles a gente tem aí o concreto, então é isso, quer usar, só que daí vai ter que aumentar a fonte, a nossa fonte é a janela, né? Poderia inverter, mas eu quero ter a textura de concreto, quem sabe não inverte, né? Deixa branco lá em cima, trabalha alguma parede que não esteja tão próxima à abertura, enfim. Então, tudo isso é questão do bom senso, né? Então, aqui algumas ideias para vocês pensarem, né? A zenital é uma ótima opção. Ela é uma zenital meio lateral. A gente chama uma janela de cobertura, né, Thiago? Que ela está na vertical, mas ela está mais para o alto. E como a gente trabalha, se ela é curva, se ela é reta ou inclinada, isso vai favorecer a distribuição da luz para mais, né, mais para uma direção do que para outra, né? Exato. E eu acho que só complementando, a gente pode também, eu acho que a gente vai somando, né? Isso que é legal, todo esse conhecimento que a gente está discutindo, né, desde o início. E repare, por exemplo, naquela imagem, ou em todas elas, inclusive, né? Mas principalmente no projeto do meio e naquele da direita, né? A riqueza do trabalho das aberturas, né? Extremamente bem distribuídas, e nenhuma delas me parece ser superdimensionada, né? Mas esse equilíbrio de saber trabalhar com aberturas em várias fachadas e conseguir essa tão sonhada uniformidade, né? Nós como arquitetos, a gente gosta muito de trabalhar, né? Acho que é sempre uma oportunidade de ouro, né, Veridiana? Conseguir, quando tem um ambiente que a gente consegue iluminar por várias fachadas, né? Eu acho que traz é um elemento bastante especial. Exato.